Vocês acreditam que a presença de Deus tem preço? De tudo que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Não precisamos de tesouros, não precisamos de bens, não precisamos de riquezas, realizações pessoais, doutorado, mestrado. Isso faz parte da vida humana. Mas o que realmente nós precisamos é a presença de Deus. Sem ela, nós estamos precisando tempo aqui. Mas eterno é a presença de Deus, aquele que está presente, pelo qual eu e você viemos, saímos de nossa casa. Nós viemos com um objetivo: chegar diante do trono de Deus e oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Então, não tem preço. A presença de Deus vale muito. Amém. Amém. Jesus, Nós vamos orar pelas crianças agora que vão na salinha. Elas estão recebendo a porção da palavra, para que quando elas chegarem na idade em que eles vão decidir por suas próprias vidas, eles estejam prontos e preparados para seguir pelejando pela obra do Senhor, não pelo mundo que vivemos. Nem, Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as nossas crianças. O Senhor entregou essas crianças nas mãos dos pais. E entregou aos pais a responsabilidade de preparar eles para o Senhor. E nós estamos aqui na tua casa, Pai, onde temos um local onde será ministrado ao coração deles a tua palavra. Que essa palavra chegue no profundo do espírito de cada criança, e ele possa, Senhor, guardar isso como um bom depósito. Quando crescer, eles não se desviarem dele. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar, minha criança. Tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão. Eu quero só fazer um comentário a respeito do que foi citado agora há pouco. É que aquele vaso de nardo, ele era puro. E ele representa como se fosse a herança de alguém. Como se fosse uma poupança guardada a vida toda. O pai, a mãe, a pai própria, guarda a vida inteira. Para que quando tiver um momento de aposentadoria, coisa parecida com tem, e ela possa então se apoiar naquela herança. E o que ela fez? Ela jogou o mais importante, a presença, o momento que estava aos pés dele. E ali ela então quebra a sua herança. Ela quebra a herança. A herança esvai-se aos pés do Senhor. E ela adora e chora diante do Senhor, e enxuga os cabelos do Senhor, com os pés do Senhor, com os cabelos. Isso é Deus não tudo que nós precisamos. Isso é uma questão de visão. Precisamos entender e precisamos enxergar. Alguns anos atrás, a gente sempre acha que as coisas vêm à nossa mente e que elas são muito fáceis de assimilar. Elas são muito fáceis de você entender e colocar em prática. E eu estava vivendo um momento de indecisões na minha vida. Indecisões. Porque eu trabalhava numa empresa e eu e minha esposa fizemos um quarto de oração. Escrevíamos os motivos das nossas orações e uma delas era eu perguntar ao Senhor para que Ele me respondesse se eu deveria ficar na Lapa ou deveria ir junto com a empresa para Mauá. Lembra disso?
Eu não tive nenhuma resposta nem outra. Eu ficava pensando, meu Deus, Deus não me responde nenhuma coisa, nem outra, não sei o que fazer, né? Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aí, num determinado dia, mais ou menos assim, na hora do melhor sono. Qual é a hora do melhor sono? É tipo 6h30, 7 horas da manhã, ou 6 horas da manhã. É o melhor sono. Eu tive uma espécie de acordado e dormir. E aí vinha aquela voz que dizia assim: você precisa aprender a enxergar a lei. Como que eu vou aprender? Como é que é isso? Preciso aprender a enxergar a lei. 42 anos de servo de Deus e ainda não tinha aprendido a enxergar. E o Senhor me ensinando, então, que eu tinha que aprender a ensinar a lei. No primeiro momento, a gente pensa assim: bom, bem, então, e ele me dá um exemplo, né? Ele me dá um exemplo ali de como as coisas seriam de enxergar ali. Você está vendo essa parede? Estou vendo a parede do meu carro. O teu carro está do lado de lá, estacionado ali no estacionamento do condomínio. E você está aqui e tem a certeza de que ele está lá, mas você não está vendo. Mas você tem a certeza, porque você está lá dentro, enxergando que ele está no estacionamento. Cabe certeza que você tem no coração. A gente às vezes acha assim que é uma questão apenas de os olhos da fé, mas ela vai muito mais além, porque simplesmente esse enxergar, além de ser olhos da fé, porque as pessoas não conseguem compreender o significado disso, o significado de enxergar além. Eu ia ler uma outra parte, mas eu quero ler essa aqui, porque aqui, em primeiro lugar, ele em primeiro lugar, em primeiro lugar, mas no livro de Marcos, no capítulo 46, no capítulo 10, versículo 46, então, né? Fala o título, veja só uma coisa, o título desse contexto aqui é assim: o cego Bartimeu recupera, presta atenção nisso, recupera a visão. Esse é o título. O cego Bartimeu, cego, recupera a visão. Você precisa ver o que você está entendendo disso. Muito bem. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, o que ele gritou? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Anda, levanta, que ele está chamando. Lançando sua capa do lado, deu um salto, depois de pé e dirigiu-se até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. Tem algumas versões aí que é diferente. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E outra versão, que eu torne a ver. Vá, disse, a sua fé. Ele então recebeu a visão pelos olhos da fé.
Porque ele aqui atrás, ele grita e chama Jesus como filho de Davi, não como Jesus de Nazaré. Quando ele viu que era Jesus, o Espírito Santo já começou a lhe falar ao coração e a lhe mostrar que aquele que estava lá não era apenas Jesus de Nazaré. Ele era muito mais do que Jesus de Nazaré. Ele era o filho de Davi, da linhagem de Davi. Aquele que haveria de vir para remir o mundo e reinar sobre o povo, seu povo. Não na terra. Reinar na terra todo mundo pensou, porque aqueles que enxergam com os olhos naturais, como os apóstolos naquele momento, só enxergavam com os olhos naturais, vendo que ele seria então o rei que ia governar, ia viver no tempo deles e ia tomar o reinado dos romanos, ia remir Israel, como qualquer ser humano, como qualquer rei se manifestar, para então fazer uma revolução e libertar Israel do mundo. Mas Jesus não fez nada disso. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: é chegado a hora o reino do céu. E o reino de Deus só se enxerga com os olhos do Espírito, não se enxerga ele com os olhos da carne. Passamos muitas vezes a vida inteira enxergando o servir a Deus com os olhos humanos, não com os olhos espirituais. Precisamos orar a Deus para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver as obras de Deus que são manifestas no mundo espiritual. A gente fica tentando achar no mundo carnal as operações de Deus, mas Ele age, e a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é Espírito e o que? E morte? Não, Espírito e vida. Quando ele fala então que eu torno a ver, isso mostra que Bartimeu já tinha sido alguém que teve visão. Muitos, no começo da sua trajetória, da sua caminhada no Evangelho, enxergavam, mas no meio do caminho perderam a visão. E o Senhor espera que não só aqui na igreja, mas que a igreja nesse tempo recupere a visão que eles perderam. Porque a igreja, não toda, mas muito, tornava a igreja uma visão, ver a igreja uma visão humana, uma visão industrial, uma visão de coaches, uma visão de empresariado, ao invés de olhar para a igreja de Jesus Cristo, que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por acaso aqui, algum de vocês, quando vocês se converteram a Cristo Jesus, vocês viram algum sangue derramado sobre vocês? E como você sabe disso? Pela fé. Ah? Pela fé. Pelos olhos? Da fé. Pelos olhos? Fé. Pelos olhos do Espírito. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que, ou é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquilo que nós não estamos enxergando com os olhos, mas enxergamos com os olhos do Espírito. A salvação só entra na vida de uma pessoa quando ele enxerga Jesus pelo Espírito, quando ele ouve a palavra e crê nela como verdadeira. O que faz com que a gente possa ouvir a palavra e crer nela como verdadeira? Ela é revelada ao nosso espírito. Então nós enxergamos a palavra pelos olhos do Espírito, ativamos a nossa fé, cremos que Ele vem e vem nos remir, perdoar o nosso pecado e nos lavar com o seu sangue. Mas nenhum de nós, tem muita gente que às vezes, pelo fato de passar pelo batismo das águas, já acha que nasceu de novo. Apenas o batismo das águas é apenas a confirmação da sua transformação, da sua conversão. Você está confirmando publicamente, diante de principados e potestades, diante de testemunhas, que você crê em Jesus Cristo como teu suficiente Salvador.
você foi perdoado dos seus pecados e foi lavado pelo sangue de Jesus. Se alguém perguntar para você, você foi lavado, você viu o sangue aí sendo passado, esfregado no seu corpo? Não, mas o Espírito Santo me lavou com o sangue de Jesus. Então ele fala assim: como você sabe que é Espírito Santo? Porque eu creio. Aleluia, Jesus. Eu creio na eficácia, na existência do Espírito de Deus, porque ele se faz presente. Senão não estaria aqui, gente. O que faz com que nós estejamos aqui cultuando a Deus, se não enxergarmos a presença de Deus pelos olhos do Espírito? Ou seja, precisamos ter esse entendimento. Eu não vou ver absolutamente nada aqui, a não ser essa televisão, essas coisas, e aqui esse jovem rapaz pregando. Aleluia, Jesus. É muita fé. Você precisa visualizar um trono. Amém. Quando você visualiza o trono, você canta: eu quero adorar. Não importa o preço. Você sabe o quanto vale a presença de Deus para a sua vida. No livro de Provérbios diz assim, que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dor. O que é essa bênção? O que é essa bênção? A presença de Deus em nossa vida. Porque quem, aí tem um hino, né? Quem tem Jesus, fala aí, irmão. Quem tem Jesus, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Só que como a gente muitas vezes enxerga pelos olhos humanos, a gente pensa assim: quem tem Jesus tem tudo. Eu vou ter casa, eu vou ter tudo isso que eu preciso. Não, você precisa da presença do Senhor. O próprio Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles: escuta, é o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Senão no mundo espiritual. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, Ele, Senhor da vida, disse para nós: se você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, tudo que você precisa será acrescentado. Só que como somos imediatistas, Senhor, eu creio, amanhã eu quero levantar e tem lá umas notas de 200 na minha cabeceira. Não é assim, gente. Meu Deus. Não é assim. Mas eu creio que Ele me sustenta. É verdade. Eu creio que Ele me conduz. Eu creio que é Ele que me guia para o céu. Porque é para lá que nós vamos, gente. É para o céu que nós vamos. Amém. Mas antes de ir para o céu, precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus. Que se nós não visualizarmos o céu, se nós não visualizarmos o nosso alvo, Jesus Cristo, a gente vai ficar no patamar da humanidade, no patamar dos homens. Há uma outra passagem, que é no livro de Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 8 diz assim: nenhum de nós, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, e ninguém vai entender, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Será que Ele preparou um endereço aqui na Roma Cuco, número 27, para mim? Eu não sei o seu endereço, mas o meu é esse. O que Ele preparou para nós? O que Ele preparou para nós? Dá para a gente imaginar? Diz que aqui, a gente não consegue nem pensar nisso, porque nenhuma pessoa
visualizar, entender a glória do céu. Mas a Bíblia diz que Deus preparou isso para nós, réis humanos, que somos nada, pó. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, diz assim, que nós somos menos do que nada. Mas aprova o Senhor olhar para nós e nos amar de tal maneira que Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos então agora, a partir de agora, caminhar em novidade de vida. Quando nós falamos em novidade de vida, é que eu passo agora a enxergar aquilo que os meus olhos humanos não podem ver, e que me faz ir à sua presença, crendo nela e confirmando: o Senhor está presente. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos glória a Deus também. O Senhor está presente. Amém. Glória a Deus. Vou falar de novo. O Senhor está presente. Glória a Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem conheceu a mente do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo quando você se converteu a Cristo, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós somos igual ao Bartimeu. Muitas vezes ao longo do caminho começamos a ficar tão embriagados com todos os sonhos e realizações, sabe? Os nossos olhos só veem isso. Os nossos olhos só veem herança, só veem riqueza, só veem sonhos, realizações, mestrado, doutorado, isso, aquilo, outro. Só vê, os nossos olhos só conseguem ver isso. Os nossos olhos humanos não conseguem ver nada do céu. Agora, os olhos espirituais, que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então, ele diz assim: a gente não recebeu o Espírito, nós recebemos o Espírito de Deus, e ele nos faz enxergar aonde nós queremos ir. Será? Nós estamos enxergando onde queremos ir. Sabe qual foi a primeira visão que Bartimeu teve? Qual é a primeira visão? Primeira visão? Jesus. Quando os olhos dele foram abertos, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele viu a glória unigênita do Pai. E ele disse assim: mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos. Presta atenção nisso. O Espírito que procede de Deus, para que a gente possa entender as coisas de Deus. Nós não vamos entender as coisas de Deus pela razão humana, porque senão os estudiosos, os analistas do History Channel e outros mais, Carolos, enfim, não vou citar aqui, né? Mas grandes estudiosos entenderiam as coisas de Deus e se converteriam. Mas por que não entendem? Porque querem enxergar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, da mesma forma que eles enxergam Jesus na cruz, ou Jesus morto lá, todo crucificado. Não, nós enxergamos Jesus Cristo ressurreto. Nós enxergamos Jesus Cristo ressuscitado. É isso que está nos meus olhos. Eu não vejo ele na cruz. A cruz foi o lugar onde ele pagou pelos meus pecados. Mas eu vejo ele ressuscitado. E espero ver quando o céu se abrir, porque foi promessa dele. E foi aquilo que o anjo disse: vocês estão vendo aqui e agora, porque vocês estão olhando para o céu. Aquele que vocês viram subir para o céu virá outra vez. Da mesma maneira como vocês o viram. Então eu espero. Eu olho para o céu, eu só vou ver o azul. Se eu olhar para os olhos do Espírito, eu vou ver o céu. Montado, cavalo branco na sua coxa de Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Amém.
ele fala para que a gente possa entender o que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falando de quê? Das coisas do Espírito. Não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo... Quem está lendo aí? Pelo Espírito. Quem nos ensina a caminhar na direção de Jesus é o Espírito Santo. E ele virou para os discípulos e falou assim: para essa tristeza, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá, e quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas, e ele vos guiará em todas as coisas. Aleluia. É ele que nos sustenta, é ele que nos leva ao conhecimento de Deus. Então nós precisamos, porque depois de 42 anos, não, foi 7 anos atrás, né? 42 agora, mas depois de 30 e tal anos servindo o Senhor, eu vi que eu ainda não tinha aprendido a enxergar além, porque Deus quer que eu enxergue todas as coisas pelos olhos do Espírito. Você vai então furar o olho humano? Não, eu vou continuar enxergando com os meus olhos, mas quando eu vou falar a respeito do reino de Deus, ou como vou andar como servo de Deus, como cristão verdadeiro, eu vou andar pelo Espírito, enxergando as coisas pelo Espírito, enxergando a salvação daqueles que não conhecem a Cristo pelo Espírito. E como nós não somos enfermos pelo Espírito, expulsando o demônio pelo Espírito, enxergando essas coisas. Às vezes a gente chega para orar com uma dor de cabeça no estômago, a gente fica simplesmente orando, olhando pelos olhos humanos. A gente fecha o olho e abre o outro meio aberto para ver se acontece alguma coisa, ao invés de crer nessa verdade. Mas Bartimeu já tinha enxergado. Bartimeu é uma alusão de muita gente que um dia viu, tinha os olhos abertos e perdeu os olhos. Por causa do quê? Do pecado. Pecado. Igual o paralítico de Betesda. Estava lá paralítico, 38 anos. Ele não tinha perdido a visão, né? Era paralítico. Mas a Bíblia, o próprio Jesus disse para ele assim: toma cuidado. Aqui não tinha acontecido pior. Porque ele era um cara do pecado, que fez ele se tornar um paralítico. Um paralítico. E Bartimeu se tornou cego. Agora tem outra passagem? Jesus. Pedro. Glória a Deus. E uma das coisas que é mais importante para que a gente possa ver, a gente sempre acaba capítulo perdido. Pode ser, gente. Eu marquei tudo aqui, mas não marquei lá, né? Mas deixa eu ver. Moisés. 7. Nossa, aqui ele mostra a sua glória. Agora me deu um branco, gente. Me ajuda aí. Quando ele pede para ver a glória, quando ele pede para ver a glória? Sim. Por favor. Eu marquei tudo com as coisinhas, mas a gente vai ficando jovem, a gente vai perdendo um pouco a visão.
33, 18. Ah? Esse do 33, 18. 33, 18? É, pelo menos assim, o professor colocou. Não é? Vamos ver se é isso. 33, 18. Isso mesmo, olha, eu tinha na minha cabeça que eu não O meu está até roxinho. 33, a partir do 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste para que eu conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de que você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor disse: Eu o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés disse assim: Se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhar? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de ti. Aí ele disse assim: Então Moisés disse: Peço-te que me mostre a tua glória. Me mostre a tua glória. Deus respondeu: Tá bom, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o nome, meu nome, Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aí ele disse uma coisa que é muito fundamental e importante para a nossa vida, para a gente entender por que precisamos entender que nós temos que ver e viver com os olhos do Espírito. Porque diz assim: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. Ok. A Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, diz assim: ó, se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas que são do alto. Porque a vossa vida, que é Cristo, está escondida por Cristo em Deus. Então, em primeiro lugar, quem é que ressuscita? Quem ressuscita? Então ele está falando o seguinte: se você ressuscitou com Cristo, ele está dizendo o quê? Você morreu e ressuscitou. Para ver a glória de Deus, só morrendo. O próprio Jesus disse assim: quem quiser vir atrás de mim ou me acompanhar, vir após mim, ele disse: negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, abra mão das suas razões e pensamentos humanos e me segue. Começa a enxergar com os olhos do Espírito e me segue. Tome a sua cruz e me segue. Lugar da cruz é lugar de morte. Então ele está falando o seguinte: você quer me aproximar, você precisa morrer. Para poder enxergar as coisas do céu, precisamos estar mortos. Não mortos fisicamente, mas nós precisamos estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Ressuscitados para o Senhor, porque para olhar, para entender as coisas do Espírito, precisamos ressuscitar com Cristo. E aí passamos então a pensar nas coisas que são de cima. Quando a gente começa a perder a visão com Bartimeu, a gente vai pensar mais nas coisas que são da terra do que nas coisas que são do céu. Agora o nosso reino não é aqui. Se o nosso reino fosse aqui, a gente pensaria em tudo que concerne esse mundo, mas o meu reino, o seu reino, não é aqui. Então tem que pensar onde? Na minha casa. Às vezes você está aqui, está caindo uma tempestade, você logo pensa: eu deixei a janela aberta, será que eu deixei? Você passa o mundo inteiro pensando que deixou a janela aberta
ter uma ideia, Pedro. Então, a gente é pronto para pensar em tudo aquilo que é nosso, aquilo que possuímos, mas nós possuímos algo muito mais precioso do que qualquer uma dessas coisas. Precisamos, nós possuímos a salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu a vida eterna, e não só isso. Quando nós nos convertemos a Cristo, Ele nos deu o seu Espírito. A primeira coisa que Ele fez, pegou no céu, não sei se é caneta, se é pena, e escreveu o seu nome no livro da vida. Este aqui é pertencente ao reino do céu. E só Ele pode. Na realidade, a gente acaba, né? Se a gente se desviar da proposta de Deus, a gente acaba pagando o nosso nome nada. Se apostatar da fé, paga, né? Então, precisamos entender a quem nós estamos buscando. Vocês lembram quando foram pegar os Estados Unidos lá, quando eles estavam orando no outro, semana? Ele estava lá em angústia de morte, suando, sangue, que os soldados vêm. Quando os soldados vêm e vem prender Jesus, o próprio Jesus disse assim: a quem vocês estão buscando? A quem nós estamos buscando? Eles disseram: a Jesus Nazaré. Ele vira para ele e fala no profundo deles: eu sou. Eu sou. E quando ele diz eu sou, a Bíblia diz que eles caíram só com a resposta de Jesus. Amém. Só com a resposta deles. Agora, precisamos andar na nossa vida cristã, caminhar na nossa vida cristã, mas nunca perder a nossa visão do Espírito e saber quem nós estamos buscando, a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos servindo, porque é certo que Ele virá. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo pelas obras que fizemos por intermédio do nosso corpo. E esse tribunal vai ter uma fogueira, sabia? Vai ter uma fogueira lá. Então ele vai pegar suas obras todinha, assim, ó, deixa eu pegar aqui, vou jogar nessa fogueira. Se for palha, se for lenha, se for madeira, e vai queimar. Mas se for pedra preciosa, vai permanecer. E nós vamos ser julgados por isso, pelo que fizemos por intermédio do corpo, até os nossos pensamentos, nós vamos dar conta deles, até os nossos pensamentos. Precisamos entender, a palavra de Deus é Espírito de vida. Se eu quiser andar na palavra, eu tenho que enxergar ela pelo Espírito, porque o céu é Espírito. Eu não consigo ver o céu nesse azul. O céu é muito maior do que você pode imaginar, é muito maior do que a gente pode entender. Sabe, nós somos figuras daqueles que vão habitar no céu. A gente é apenas um exemplo do nosso corpo. Aqui não tem continuidade. Nós vivemos dentro desse invólucro, desse vaso de barro. Mas nós vamos voltar para Deus, de uma forma ou de outra. Precisamos saber como chegar lá. E às vezes Ele pode perguntar para nós: a quem você está buscando? A quem você está buscando? Quem você está vendo? A primeira visão de Bartimeu foi enxergar Jesus. Graças a Deus que ele tinha perdido a visão, mas a primeira coisa que ele viu, tornou a ver e viu a vida. Ele viu a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem olha para Jesus,
Só de olhar o teu rosto, fui perdoado. Logo, Glória a Deus. aleluia. Por isso, nós temos que quebrar o nosso quadro, gente. Nós temos que quebrar os nossos tesouros. Tesouros que nós carregamos, não queremos largar dele. Às vezes queremos andar com Jesus, mas queremos andar com o nosso tesouro no bolso. Ou nós andamos com Jesus, ou andamos com o nosso tesouro. Porque ele mesmo disse: eu vou acrescentar tudo que você precisar. Busca o reino do céu. O reino do céu não é pão. O reino do céu não é comida, nem bebida. Mas o que é o reino do céu? Alegria. Paz e alegria do Ah? Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vou beber uma aguinha aqui. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale ao teu Espírito, porque só o nosso Espírito pode entender. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem, e ele conhece cada uma delas, mas nós conhecemos a voz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no teu espírito e falar a mesma coisa que ele falou para mim. Você precisa aprender a enxergar assim. Meu Deus, até hoje eu não enxerguei. Teve um outro momento da minha vida que eu abri a Bíblia, estava uma luta terrível, uma aflição terrível, e abri a Bíblia assim como a gente faz, né? Lançando sorte. Abri a Bíblia, mas eu não abri a Bíblia para ler o versículo. Eu abri a Bíblia, botei na cama, fiquei lá lamentando. Quando você não falar comigo, eu não saio daqui. Mas eu olhei para baixo e a Bíblia estava aberta, e os meus olhos caíram no Salmo 75, capítulo 75, versículo 2. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei reta. Eu caí lá. Senhor, o Senhor não ocupou ainda, eu estou perdido. Estou perdido. Pai, é a tua palavra. É a tua palavra. Ela é Espírito de vida, é ela que fala ao nosso espírito. Não, Senhor, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Sim, Pai. Que é Espírito de vida, que venha falar ao nosso coração, que venha nos fazer realmente desejar, querer mudar, clamar se possível, gritar como Bartimeu, gritar a todo pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria ver. Quando o Senhor perguntou para ele: se eu quero ver, que eu quero ver de novo, eu quero tornar a ver, porque eu perdi a visão, Senhor. Eu já vi, já enxerguei, já vi tudo, mas ao longo da minha caminhada eu acabei perdendo a visão da tua vontade, acabei perdendo a visão do teu propósito, eu acabei perdendo a visão, Senhor, do caráter do Senhor, e comecei a agir de maneira contrária à tua vontade. Mas hoje eu estou aqui na tua presença, Pai, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e que eu torne a ver a partir desta noite. Você pode fazer essa oração ao Senhor, que Ele abra os teus olhos do Espírito, que você possa ver com os olhos do Espírito. Se até aqui você tem caminhado apenas com os olhos humanos, ouvindo a palavra com os ouvidos humanos, pensando a palavra com a mente humana, sentindo a palavra com o sentimento humano, saiba que o Senhor quer mudar esse contexto da sua vida. Ele quer fazer você enxergar com os olhos do Espírito. Ele quer fazer você sentir pelo Espírito. Ele quer fazer você ouvir com o ouvido do Espírito. Amém. Entender no entendimento do Espírito e não do intelecto humano.
porque Ele quer te transformar e mudar por completo. E quer que você esteja pronto, para quando Ele vier, você esteja atento. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz assim que o Senhor vem buscar os seus. E Ele vem buscar aqueles que o estão esperando. Somente quem enxerga pelos olhos do Espírito vai esperar Jesus. E vai ser pronto, preparado. Amém? Eu quero, nessa hora, quando sentar um pouquinho, nós temos hoje aqui uma visitante ilustre, né, visitando nessa noite, nossa vizinha, né, está nos dando a honra de estar aqui a primeira vez. Lucilene, o nome é até fácil, mas eu como, né, já estou assim, estou muito jovem, então jovem demais, não vale muito, né? Então, amando Lucilene, fique perto, recebe um abraço aí que está na nossa irmã, seja bem-vindo em nome do Senhor. O Senhor tenha falado no seu coração nesta noite, que Ele possa te encher, voltando para sua casa cheia da presença do Senhor, se alegrando com o Senhor. Nós vamos ter o nosso momento de ofertar ao Senhor. Muitos dos irmãos já fazem as suas contribuições pelo Cristo da igreja. A gente, ao longo da semana, a gente recebe o comunicado lá que vão, Beltrano, Ciclano, olha, até você falando de fé, né, Sérgio? Sim. Ciclano, Beltrano, né? E mandam então lá. Gente, é você e Deus. Você tem essa oportunidade de ser grato a Deus com aquilo que Deus tem te dado. E nós não podemos deixar de dar essa oportunidade para você. Então tem uns que nós já recebemos, vamos orar por todos, inclusive aqueles que já enviaram, né? E aqueles que aqui, se quiserem ou vieram preparados para isso. Tem envelope ali na frente. Tem um envelope aqui, pode levantar a mão, se dá o envelope, né? Pode levantar a mão se quiser, quem quiser levantar a mão, ela leva o envelope. Tem ali, ó, uma ali, então ela leva o envelope, e aí você pode trazer a sua oferta ao Senhor. Nós vamos cantar uma música, que ela vai cantar uma música, e você vai ter a oportunidade de trazer ou dar, entregar para ela a sua oferta. Amém? Nós vamos orar. Pode? Eu te ajudo. Então, ó. Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor aquilo que nós apresentamos como culto de adoração do Senhor, e são as ofertas, os dízimos que se oferecem na casa do Senhor como prova de gratidão a Ti, pelo que o Senhor tem manifestado e abençoado as suas casas, Pai. Abençoa teu servo. Tem dado, Senhor,
Não só esses que aqui conservam fisicamente, mas aqueles que também enviaram o Senhor pelo Pix da igreja. Sim, Deus, eu peço a tua bênção, que o Senhor faça multiplicar grandemente na vida de cada um dos teus filhos, para a glória e honra do teu nome. Que eles sejam prósperos em tudo que colocarem nas mãos, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é o seguinte, a semana que vem é carnaval, não é isso? É carnaval? Semana que vem? É. Né? Enquanto eles vão estar lá no Xiriguidum, pulando lá para Satanás, nós vamos estar na sexta-feira, no sábado, dia 18, nós vamos estar na casa desse ilustre irmão aqui, ó, esse Franklin Roosevelt aqui, ó, né? Presidente dos Estados Unidos, nosso irmão papado, Franklin Roosevelt. Ele, na casa dele, às 11 horas da noite, nós vamos estar iniciando então uma vigília. Nós vamos virar a noite, enquanto eles pulam, nós adoramos. Podemos pular também, adorando a Deus, né? Louvando o Senhor e repreendendo as hostes do diabo, que possa querer, né, tragar as vidas, porque a Bíblia diz que ele é ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós servimos ao Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Então, tem mais algum aviso? Na terça-feira, nosso culto de oração, ministrado pelo nosso querido pastor Luiz Pierre. Ele saiu, fugiu. Ele foi ali fora. E a esposa lá, né? Às vezes eles também chamam alguns irmãos aqui, o pastor Salafiel. Olha, outra coisa aqui, gente, quem não conhece o pastor lá, ela está aqui entre nós, já faz 2 domingos. Esse é o segundo domingo, não é isso? É o terceiro domingo. Terceiro domingo já? Domingo, né? domingo, é o segundo. Segundo domingo. E 3 terças-feiras. Então eu quero que a gente dê um abraço nela. Nós já tivemos lá na confraternização, mas às vezes você não teve oportunidade de abraçar, então dá um abraço nela ali, que a gente é feliz com a sua presença aqui, queremos ter a alegria de ter a comunhão sua. A Tamires com também. o Senhor. A Tamires também, o Juliano, olha só, Deus trazendo, Deus trazendo os seus vasos, viu, gente? Deus trazendo os seus meninos, porque certamente, né, Deus tem os seus planos e propósitos. Nossa igreja é pequenininha, mas ela vai crescer, e esses meninos vão trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, quem quer ver eles trabalhando com o Senhor? Amém. Só o Pedro que falou amém. Então, quem quer ver eles trabalhando? Amém. Amém. Fique de pé. Obrigado, Senhor, por mais este culto, Senhor, que oferecemos ao Senhor. Que tu possas receber diante de ti como um cheiro agradável, suave diante do Senhor. Então, um culto individual de cada um, que apresente diante de ti, e juntos fazemos um único culto, para a glória e honra do teu santo nome. É graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sempre presente em sua vida, meu irmão. O amor de Deus, nosso Pai eterno, venha te fazer transbordar em amor, para que aqueles que estão próximos de você, aqueles que estão buscando você, possam também sentir este amor. E que o Espírito Santo de Deus venha te consolar, venha te usar com poder e autoridade para a glória e honra do nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Amém.